Qual que é o meu foco hoje na pequena conversa que nós vamos fazer? Quando eu fiz o mestrado, na verdade, quando eu comecei a me interessar pelo direito, eu tenho um irmão que tem uma formação filosófica muito sólida, até porque ele foi padre muitos anos, e hoje ele é professor em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aquela formação de filosofia dele me influenciou muito. E quando a gente conversava, nos momentos de família, e me impressionava muito a forma como ele abordava, principalmente o problema do existencialismo. Ele era padre, a gente era católico, eles fervorosos católicos, a renovação carismática católica, alguns devem conhecer, e começava a estudar um pouco a filosofia através da religião, né? Aí comecei a estudar as Confissões de Agostinho e tal, Karl Rahner, a hiperfísica de Teilhard de Chardin, que é um filósofo mais atualizado, e comecei a me questionar o que significa uma palavra muito forte chamada autenticidade. E essa palavra me perturbou, no bom sentido, na angústia intelectual, na busca, tanto intelectual quanto também espiritual. O que significa autenticidade para o homem? Aí eu comecei a fazer direito na Universidade Federal, até foi o primeiro momento da minha vida que conheci a Mini, foi lá, mas depois a gente acabou caindo para um lado, depois a gente se encontrou na profissão e casamos. O que significa autenticidade para o homem? Porque a gente vive de máscaras, e às vezes essas máscaras são necessárias até por questão de sobrevivência. Imagina você chegar para uma pessoa e falar, como é que você vai? Ele fala, não estou bem, porque eu estou brigado com a minha mulher, porque eu estou devendo banco, porque não sei o quê. Não existe isso. Então você tem que necessariamente usar umas máscaras na sociedade, até por questão de sobrevivência. Só que até que ponto essa autenticidade, você precisa rever a sua vida, essa autenticidade, para que você se coloque nu diante de você mesmo. Nem a questão religiosa que vou colocar em questão por respeito à liberdade de cada um. Mas perante perante você no espelho, a hora que você acorda descabelado ou descabelada, sem maquiagem, etc. Isso é a figura da autenticidade. O que significa isso para o homem? Para o novo século, ou para o século passado, ou para as duas guerras, ou para Auschwitz, ou para a vara de violência contra a mulher. Então, esse discurso da autenticidade me perturbou durante toda a minha vida. Aí eu busquei, no mestrado que eu fiz em 2010, comecei em 2010, terminei esse ano, em fevereiro. Inclusive vai lançar o livro ano que vem pela LTR. A hora que tiver eu vou mandar o convite formal para Sua Excelência. E eu comecei a abordar sobre um aspecto, o que significa a autenticidade. Mas eu não posso pensar sobre a autenticidade sem criticar o tipo de modelo que nós temos hoje, que é o modelo que mascara a violência doméstica, é o modelo que mascara muitas situações que torna a mulher, seus aspectos de gênero, invisível. Ela é totalmente invisível. Se ela é útil, se ela é objeto sexual, se ela é usada, ela é visível. Agora, nos outros aspectos, ela é invisível, a não ser que ela morra, a não ser que apareça um hematoma, a não ser que apareça sangue, a não ser que apareça um estupro, alguma coisa mais repugnante, aí ela se torna visível. Então, onde é que nós perdemos o fio da meada? Por isso que hoje eu quero abordar esses aspectos da filosofia. Questões técnicas da lei, questões técnicas do direito penal, que eu vou falar um pouquinho do crime ambiental. Isso a gente vê no dia a dia, todo mundo está cansado de ver. Não vou vir lá de Cuiabá até aqui para falar o que você já sabe. Então vou falar um pouco mais de filosofia, que é uma parte que eu também gosto muito. E é uma angústia pessoal minha, essa busca da autenticidade. Porque do meu ponto de vista, a crise do meio ambiente, a falta dos recursos naturais, depois vamos falar um pouquinho sobre o antropoceno, que é a nova era geológica, que um químico ganhou o prêmio Nobel em 95, ele criou essa palavra. O meio ambiente, ele necessariamente ele obriga o ser humano a olhar para o lado.
Porque não dá mais para você pegar o seu mundinho fechado, entrar numa bolha, no seu carro de 200 mil, no seu apartamento de 1 milhão, na sua praia maravilhosa, aqui tem uma praia maravilhosa, e começar a poluir, usar e vomitar tudo que você consome, sem que isso que você joga fora volte para você novamente daqui a um tempo. Ou para o seu filho, se for o caso, o problema da transgeracionalidade. Então, o problema do meio ambiente, de certa forma, é um tapa na cara bem dado, para o homem individualista. E leva também o homem a pensar no problema da vulnerabilidade, que é o tema, né, do curso. Se não houvesse uma crise ambiental, se não houvesse uma crise do homem em chegar e falar assim, existe uma teoria que fala das pegadas ecológicas. O que significa isso? O que o homem produz de lixo ou produz no meio ambiente, aquilo que ele consome, o que ele volta para o meio ambiente. E se a natureza consegue reciclar aquilo. Estudos recentes, eu fiz agora o Congresso Direito Agroambiental em Cuiabá, fui defender uma tese lá, no Congresso, no 6º Congresso. Estudos recentes falam que as pegadas ambientais, em agosto de cada ano, mais ou menos, a Terra para de reciclar o que ela consegue. A partir de agosto até dezembro, ela não consegue mais. A pegada ambiental de um brasileiro latino-americano é 2,5 hectares, mais ou menos. Do chinês é quase 9, do americano é 8, 7, porque eles consomem demais. Aquela Black Friday, né, que apareceu na televisão, o pessoal dormindo, acampando para comprar, aquilo é insano, né? Mas enfim, o problema da autenticidade nos remete a olhar o outro, a enxergar o outro e ver que o outro sofre dos mesmos problemas que nós sofremos como seres humanos. Então, mas onde é que nós perdemos o contato com o outro? Onde é que nós perdemos o contato com os problemas relacionados à mulher? Onde é que está esse elo perdido? Nós vamos abordar isso aqui. Éticas ecológicas e crimes ambientais. Éticas antropocêntrica e biocêntrica. Bom, noções gerais. Pitágoras, Sêneca e Porfírio, eles diziam o seguinte, que a condição de todo ser humano é sua ligação, o vínculo indissociável à teia da vida. Busca do arqué, ou da physis. Quem começou essa história do arqué foi Tales de Mileto, né? Nosso filho chama Tales também. Então, Tales de Mileto, todos esses filósofos eram pré-socráticos. Eles tinham uma busca desenfreada pelo arqué, ou physis. O que significa isso? Seria o ponto da união de todos os elementos. Tudo que existe tem que ter um fundamento, uma origem. E qual que é essa origem? Qual que é esse arqué? Qual que é essa physis? Uns falavam que era água, outros falavam que era o fogo, outros falavam que era terra, outros falavam que era o mar, outros falavam que era a alma. Existia uma busca da teia da vida. A terra era vista de uma forma unitária, de uma forma única. O homem não era dissociado a ela. E pelo contrário, eles olhavam para o céu e falavam, mas aonde que a gente veio? Por que a gente está aqui? Por que tem aquela estrela lá não cai na minha cabeça? Eles começavam a pensar sobre essas questões simples da teia da vida. Em outras palavras, do relacionar-se. O homem se relacionava com o cosmos, se relacionava com a terra, se relacionava com o outro. Não importava se fosse racional ou irracional, como é classificado hoje. A natureza era vista como frágil, vulnerável, à doença e à morte, ao bem-estar e ao próprio bem, prazer, a vida animal. O critério de diferenciação era um critério não racional como é hoje. Não racional. Mas era um critério mais de utilidade, um critério mais de envolvimento. Existia uma igualdade moral, noção de vulnerabilidade dessa época, dos pré-socráticos. Dano, a morte e suscetibilidade de bem-estar individual na busca da realização do bem próprio ou específico. Até que ponto o cavalo é importante para mim, pensavam. Ou até que ponto o cavalo precisa do meio que eu também vivo e relaciono com esse animal. E não é o fato de eu ser racional ou dele não ser racional que eu sou superior a ele. Não existia essa ideia ainda. Então a concepção da igualdade. Deveres morais diretos, positivos e direitos positivos e negativos. Bom, então
Depois dos pré-socráticos, aí veio Sócrates, Aristóteles, que vamos ver depois, Platão, mas a filosofia, basicamente, começou a se ramificar. Então, Aristóteles foi o primeiro grande filósofo que começou a ter uma visão sistemática da ética e do antropocentrismo em termos de hierarquia. Qual que é a importância de Aristóteles? Muito comentado, depois foi usado por São Tomás, quando São Tomás de Aquino foi aluno de Abelardo, século XII e XIII. São Tomás teve uma vida arrebentada. Se teve alguém que apanhou na vida, foi esse cara. A família dele queria que ele fosse um monge de família burguesa, ele queria ser beneditino, porque beneditino era pobre. Aí o que ele fez? Ele fugiu, a mãe dele apoiou, ele foi parar em Paris. E lá em Paris, sim, aí jogou o sapo na água. Ele começou a estudar muito e começou a ler as traduções do grego para o latim de Aristóteles e começou a escrever as famosas as famosas obras que ele fez, as Sumas Teológicas, né? Todas elas. As Sumas Teológicas de São Tomás são basicamente defesas que eles faziam dos ataques à doutrina cristã. O cristianismo surgiu não como uma doutrina, mas sim como um fato. Veio uma pessoa, realizou muitos milagres, aí o Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, condenou essa pessoa porque ele falava que ele era Deus e o Sinédrio não aceitava, porque o Deus deles tinha que vir de uma outra forma e não da forma como ele veio, de uma mulher simples, um cara simples, carpinteiro, da classe humilde. Então não podia ser isso, porque os judeus pensavam num líder libertador, do estilo Che Guevara, esse pessoal aí que pega na arma e tal, para derrubar Roma. Amém. Coitado. Aí o que aconteceu? Com a morte dele, toda a humanidade ficou estupefada, porque ele foi morto como criminoso sem ter devido nada para ninguém. Depois ressuscitou e veio várias vezes, isso é comprovado, e as pessoas começaram a questionar o que era aquilo. E as religiões pagãs da época, que já existiam, que vieram do Egito, começaram a questionar e começaram a fazer uma mistura do que seria aquela religião, aquele fato. E aí Tomás de Aquino, séculos depois, começou a se defender. Nas universidades era muito comum que ele chamava do Questione Libertatis, que era a pessoa ficava no meio. Sabe aquele programa Roda Viva? Que a pessoa ficava na frente e eu fico perguntando para ele? Era mais ou menos aquilo. A pessoa ficava no meio e as outras pessoas ao redor, o professor, né, ficava no meio, e as outras pessoas ao redor começavam a atacá-lo de perguntas. E ele começava a se defender. E quem atacava, por exemplo, São Tomás de Aquino eram os averroístas. E pela defesa contra os averroístas é que ele escreveu a Suma Teológica com base em Aristóteles, tá? Bom, então Aristóteles foi o primeiro a fazer a sistematização da filosofia, de uma visão simples da natureza. Ele olhava a natureza, achava que aquilo tinha uma lógica e escrevia uma virtude que ela tinha. Olhava de outro jeito e assim foi copiando a natureza e criando suas leis. Éticas ecológicas, a palavra éticas ecológicas somente foi desenvolvida, não o termo anterior, mas ela somente foi desenvolvida na década de 60 com a chamada ética da autenticidade. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas na década de 60 o mundo pegou fogo. O mundo pegou fogo porque foi o movimento da contracultura, principalmente em Paris, né? Em 64, 65, por aí. No Brasil, por exemplo, teve o golpe militar. E teve uma coisa muito importante para a ecologia nessa época, na década de 60. Foi a africanização da ONU. Os países africanos, que eram ainda colônias e muitos europeus, né, da França e tal, eles se tornaram independentes nessa época. E se tornando independentes, eles foram para a ONU. E você já viu, pessoa com demanda reprimida, promotor de justiça, adora pegar ex-mulher, porque ela conta todos os podres do marido, né? Quando o cara é criminoso. É uma beleza que você pega, o que derrubou Pita, por exemplo, foi a mulher dele. Então, você imagina uma pessoa com demanda reprimida, foram os africanos. Da década de 60, eles foram para a ONU, falaram, não, vocês têm a obrigação de olhar para nós. Nós fomos explorados, fomos arrebentados, nossas mulheres estupradas, vendidas como escravos, e vocês têm que olhar para nós sim, o meio ambiente tem que ser humano. Tem que parar de defender bichinho e colocar no zoológico como se fosse uma peça de museu. O bichinho tem que ter um valor para o ser humano, e nós temos que se relacionar com esse bichinho. Aí com esse movimento da ética da autenticidade,
houve a Convenção de Estocolmo em 72, que eu vou falar mais para frente. Mas assim, para gravar para agora. A década de 60 o mundo pegou fogo. Pegou fogo em termos de ideia e de movimento da contracultura. Bom, o conceito de ética, como ramo da filosofia, usa muito a filosofia a partir do senso comum, a partir da observação. Tem também questões técnicas, questões do ser, que é a parte do existencialismo, da metafísica, que é acima da matéria, tudo que não diz respeito à matéria, metafísica, alma, divindade, questões mais fora da realidade material. Questões de justiça, política, né, social, que regulamenta o comportamento dentro da sociedade, que é a ética, e individual, que é a moralidade. Aristóteles, 384 a.C., fez uma visão sistemática da ética e do antropocentrismo, quando ele colocou hierarquia, o homem em primeiro lugar e a natureza em segundo. Aí começou o probleminha da separação do homem em relação à natureza. No livro Ética Nicômaco, muito vendido, ele fala que o objetivo do telos é a felicidade. Por isso você tem que ter rigor na sua metodologia de buscar essa felicidade. E ele critica, aproveitando, o mundo sensível e inteligível de Platão. Porque é o seguinte, Platão ele defende que você vive com base no mundo das ideias. Nosso mundo aqui, a gente nessa sala, tal, bacana, com ar-condicionado, com água, tudo ligado, e existe o mundo das ideias, que seria um mundo representativo deste mundo que nós estamos, e nós vamos buscar esse mundo das ideias. Só que esse mundo das ideias, você nunca consegue. E é esse mundo das ideias que você se move para chegar e finalmente sair da caverna, que é aquela metáfora que ele conta no mito da caverna. Só que tem o seguinte, Aristóteles critica. Para você sair da caverna, entrar nesse mundo das ideias, você tem que ter uma representação do que seria ideal. Então você tem que criar a ideia da ideia. Só que aquela ideia você tem que criar uma terceira. E isso cria a ideia da razão que não acaba nunca. Aristóteles falou, isso é uma grande bobagem, vamos colocar o pé no chão e vamos começar a observar a natureza. Isso é Aristóteles. E vamos criar uma coisa chamada metodologia, que mais tarde caiu como uma luva para o mundo moderno. Né? Então, o que ele fez? Ele desenvolveu 14 livros que tratavam do ser. E falava da unidade do ser. Só que esse ser era dividido em categorias, Aristóteles falava. Essência, qualidade, relação, lugar, tempo, situação, ter, ação e paixão. Veja, no mundo moderno hoje, você vê algumas dessas categorias muito mais valorizadas que outras. Algumas dessas categorias geram mais dinheiro do que outras categorias. Aristóteles inicialmente colocou tudo num balaio só, unidade do ser. Relação, por exemplo, que é tão importante para a Lei Maria da Penha, ela é esquecida. O relacionar, a importância de enxergar o outro com os mesmos olhos que enxergam a si mesmo, né? Amar o outro como se ama, ou viver, como diz Kant, ou como diz Cristo, viver como se o seu agir fosse um agir universal. Esse é o relacionar, não é valorizado. E Aristóteles colocava tudo no mesmo patamar. Existência e essência também separou. Hoje eu estou promotor, eu não sou promotor, porque um dia eu vou aposentar, o Ministério vai ficar muito bem, obrigado, e eu vou morrer. E o Ministério vai continuar. Meu pai era promotor, virou procurador, foi promovido, hoje ele está aposentado. Então, essa separação começou a ocorrer. Ser como substância que existe por si mesma. E tem os acidentes que vão ser incorporados nesse ser. Agir que segue o ser. E assim ele foi separando. O ser. Quais são as causas que motivam esse ser? Causas material, formal, eficiente e final. Karl Marx, por exemplo, fala que só existe a causa material. Que o trabalho molda o homem. Conforme você trabalha, é conforme a sua personalidade vai se transformar. Isso é Karl Marx. Já Aristóteles separava isso. Hannah Arendt separava também de outra forma. E assim vai. Entelequia, passagem da potência para o ato. E vitalismo, que foi aproveitado pela ecologia profunda. Esse vitalismo, que a ecologia profunda pegou como conceito, ele é justamente a unidade do ser. Qual que é o fundamento que une a pessoa numa perspectiva só?